Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Meu convite hoje é para que você venha comigo mergulhar num texto riquíssimo, o texto de Romanos, capítulo 6. Hoje, diferente dos outros devocionais, que eu leio todo o texto, eu quero fazer algumas pausas e alguns comentários. Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Aqui o apóstolo Paulo, ele está combatendo o pensamento de que a graça de Deus nos dá liberalidade para pecar. Até então, nós precisamos entender aqui o contexto. Os judeus, eles viviam através da lei mosaica. Então, quem direcionava, quem guiava, quem regia a vida de um judeu era a lei mosaica. Só que a palavra do Senhor, ela deixa bem claro que a letra, ela mata e o espírito vivifica. O que é a letra? A letra é a lei. Então, na lei de Moisés, que era bem rígida, essa lei tinha como consequência do pecado a morte. Olha que interessante. Num episódio, uma mulher ela vai ser pega em adultério, ela vai ser levada pelos judeus para ser apedrejada, e nesse caminho o Senhor Jesus está. Como eles olham para Cristo e pegam essa mulher, e eles têm uma ideia: vamos testar Jesus. E eles chegam até Jesus e falam assim: olha, Rabi, a lei de Moisés diz que eu tenho que apedrejar essa mulher aqui. E você, o que fala? Então, naquele momento, nós temos no mesmo episódio a ação da lei que mata e a ação do Espírito que vivifica. Jesus ele vai abaixar, ele vai começar a escrever ali no chão, trazendo toda a atenção daqueles homens para que Cristo está fazendo. Todos estão ali concentrados, olhando para baixo, e Jesus simplesmente levanta a cabeça e diz: olha, de fato, essa mulher ela tem que ser apedrejada, mas aquele que dentre nós, entre vocês, porque Jesus ele não tinha pecado, aquele que dentre vós não tiver pecados, que seja o primeiro a atirar pedra. E ali a Bíblia diz que todos aqueles homens, um por um, foram deixando a pedra e foram saindo. Então os judeus estavam acostumados a viver embaixo da lei. Quando Cristo ele veio, Cristo apresentou a graça. E quando Paulo está pregando, Paulo está pregando a graça. Então imagina para alguém que a vida inteira foi aprisionado e agora conhece a graça, aquela que é amorosa, aquela que perdoa, aquela que transforma o pecador. Então um pensamento começou a surgir: olha, não tem problema mais pecar. Vamos pecar, vamos errar, depois é só pedir perdão, que a graça de Cristo entra aqui em vigência, ela vem, ela nos limpa, ela nos deixa aptos a entrar nos céus. E o Paulo está dizendo: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Olha a resposta dessa pergunta. De maneira nenhuma, no versículo 2. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O Paulo refuta essa ideia e afirma: nós morremos para o pecado. Quando ele fala esse nós aqui, ele está falando sobre a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela passou pelo processo. E nesse processo, a igreja de Cristo, ela morreu para o pecado. Eu já vou te mostrar em que momento do processo eu e você, a igreja de Cristo, nós morremos para o pecado. Mas aqui ele está dizendo: olha, nós morremos para o pecado. O que é morrer para o pecado? A morte, ela dá essa ideia de rompimento. Então eu não tenho mais nenhuma ligação com o pecado. Eu não tenho mais nada que me una ao pecado. Então ele diz: se eu estou morto, como que eu continuo vivendo? Como que alguém morre e continua vivo? Então ele está aqui
trazendo essa resposta e fazendo uma afirmação: nós morremos para o pecado. Como podemos continuar vivendo nele? Então aqui Paulo está dizendo, olha, alguma coisa está errada. A conta não fecha. Olha o versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele e na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem: eu nunca pedi para Jesus morrer em meu lugar. Nunca pedi. Ele morreu porque ele quis. Então, quero deixar essas pessoas tranquilas. Eu quero tranquilizar tais pessoas. É só não validar a credencial, que você está livre do sacrifício de Cristo. Ou seja, validamos quando cremos em Sua palavra como verdade absoluta e nos batizamos nas águas. Isso nos faz participantes da cruz e da ressurreição, participantes da morte e da vida. Então, para aquelas pessoas que dizem, eu não quero saber de Jesus Cristo, não tem problema. É só não crer na palavra dele e não se batizar. Então, quando nós passamos por esse processo do batismo, ali nós estamos morrendo para o pecado. Ali está sendo desatado, ali está sendo rompido completamente toda a ligação que nós tínhamos com o pecado, no sentido de domínio, no sentido de aprisionamento. Ali você está sendo livre, ali você está sendo liberto. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. E essa liberdade, ela não é uma liberdade no regime semiaberto, ela não é uma liberdade que está sendo dada parcialmente, não, ela é total. Então, se alguém diz, olha, eu não pedi para Cristo morrer, não fique preocupado. É só não crer nele, não se batizar, que você está livre tanto da morte como da ressurreição. Você simplesmente vai entrar num estado de inércia até vir o julgamento e essa pessoa vai pensar, por que que eu não validei a minha credencial? Vamos continuar o texto aqui, capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Só se morre uma vez. Ressuscitados pelo batismo, precisamos viver somente para Deus. Diante dessa exposição, podemos afirmar que temos um trabalho pela frente. Faça uma análise da sua vida e veja o que está em desconformidade com esse texto. Precisamos viver essa verdade. Perceba quantas informações você recebeu. Agora deixe essa palavra entrar no seu coração e de uma vez por todas, abandone essa prisão
E eu vou chamar de prisão diferente, porque as prisões elas estão fechadas com grades e cadeados. Essa prisão chamada pecado, ela é uma prisão onde a cela está aberta e sem cadeado. E quem quebrou o cadeado e jogou ele fora foi Cristo Jesus quando morreu na cruz. Vem, você é livre para viver para Deus. Se você ainda não é batizado, busque conhecimento da palavra do Senhor e você vai perceber que esse é o caminho. Se você já foi batizado, reafirme a sua fé em Cristo e viva para Deus, mas para o pecado estamos mortos. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo devocional.